Em meios a tantas pregações, Jesus fala ao povo por parábolas. Vamos discorrer sobre a parábola do semeador. É uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento, encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nesta parábola, Jesus utiliza a metáfora da semeadura para transmitir lições espirituais aos seus discípulos e à multidão que o cercava. Ele descreve um semeador que espalha sementes em diferentes tipos de solo, representando as diferentes maneiras como as pessoas respondem à palavra de Deus. Algumas sementes caem à beira do caminho, sendo rapidamente perdidas, enquanto outras caem em solo rochoso, onde não conseguem criar raízes profundas. Algumas ainda caem entre espinhos, sufocadas pelas preocupações mundanas. Por fim, algumas sementes caem em boa terra e produzem uma colheita abundante. A parábola do semeador ensina sobre a importância da disposição do coração das pessoas em receber a palavra de Deus e como isso pode afetar o crescimento espiritual. Ela desafia os ouvintes a refletirem sobre como estão recebendo a mensagem divina e como podem tornar o solo de seus corações mais receptivos. Marcos capítulo 4, versos 1 e 9 e versos 19 a 23. Começou Jesus a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele, entrando em um barco, se assentou dentro no mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua a doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque àquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure e os salve. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois é dada a explicação da parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou seja, o maligno lhe distrai para que não dê a devida atenção, e não entendendo nada do que fora dito, rapidamente esquece tudo o que ouviu e julga que a palavra não causou-lhe impacto algum. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende, ou seja, aquele que se emociona facilmente e fica feliz, mas basta uma pequena luta ou qualquer dificuldade, já fica irritado e esquece tudo o que ouviu da parte de Deus e achas que aquela palavra não é para ele e que Deus não está falando com ele. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, ou seja, aquele que está dividido ama Deus, porém adora as coisas oferecidas pelo mundo,
como boas festas regadas com muitos manjares, deleites, ostentações, onde tudo é permitido sem o devido cuidado de separação entre o que deve ou não fazer. Esquece rapidamente da palavra que ouviu de Jesus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e a compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30, ou seja, são aqueles que vai guardando e observando cada detalhe das coisas ofertadas pelo mundo, e separando-as cuidadosamente, e desviando-se do que deve ou não fazer, reproduzindo aos seus próximos todas estas palavras que foram ditas. Uns reproduzem mais e outros menos. Porém, o importante é que estão levando adiante todos estes ensinamentos de Jesus, o que logo ele considera como fruto. Deus abençoe sua vida e sua família, e mantenha seu coração pronto a entender todas as coisas da parte de Deus, para que a sua alegria seja completa em Cristo Jesus. Juntos somos mais fortes. Se gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe.